Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês, gente? Na última aula a gente viu o quê? Velocidade média, e vimos que o movimento uniforme é aquele que possui velocidade constante, beleza? Só que temos que fazer uma seguinte pergunta. Existe como um corpo ele alterar a sua velocidade? Isto é, tem como um corpo lento ficar rápido ou um corpo rápido ficar lento? Sim ou não? Sim. O próprio carro ele faz isso. Está lá paradinho, você pisa no acelerador, ele aumenta a sua velocidade. Você está muito rápido, você pisa no freio, ele diminui a sua velocidade. Essa propriedade física tem como capacidade alterar a velocidade de um corpo é chamado de aceleração. A aceleração é a grandeza física que modifica a velocidade de um corpo. Beleza? E a aceleração média, que é o que nós vamos trabalhar, ela vai ser o quê? Definida como a variação da velocidade dividida pelo tempo. O que quer dizer variação da velocidade? Velocidade final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Vou te mostrar em duas questões como que funciona. Vamos lá. Um corpo inicialmente a 10 metros por segundo, velocidade inicial, atinge 30 metros por segundo num tempo de 5 segundos. Eu quero saber quanto que vale a aceleração média. A aceleração vai ser a variação da velocidade sobre o tempo. Velocidade final, 30, menos velocidade inicial, 10, sobre o tempo gasto, que é 5. 30 menos 10, 20. 20 divididos por 5, 4. Então a aceleração vale 4. Mas nós já vimos que em física tudo possui o quê? Tudo possui unidade, grandeza. E qual vai ser a grandeza de aceleração? Vamos lá. A aceleração ela vai ter a mesma grandeza, a mesma unidade que a velocidade, com apenas um diferencial. O tempo ele está ao quadrado. Como assim, professor? Vamos olhar aqui a velocidade. A velocidade está em quê? Em metros por segundo. Então, a aceleração vai ter a mesma unidade da velocidade com um único diferencial. O tempo está ao quadrado. Vamos parar e pensar aqui. O que significa 10 metros por segundo? Quer dizer que, em média, ele percorre 10 metros a cada segundo. Beleza? O que quer dizer uma aceleração média de 4 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que ele aumenta ou diminui a sua velocidade de 4 metros por segundo a cada segundo. Como a palavra segundo aparece duas vezes, a gente usa segundo ao quadrado. É a mesma lógica aqui, ó. Poderia ser centímetros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado, e nós vamos dar preferencialmente, vamos trabalhar com essa unidade aqui, porque ela faz parte do sistema internacional. Devo fazer algumas observações importantes. Essas velocidades aqui são velocidades médias? Vamos lembrar aqui as aulas passadas. Quando a gente fala para vocês de velocidade média, eu me refiro a um trecho. Se eu pegar uma rodovia inteira e eu calcular a velocidade do veículo ao longo de uma rodovia inteira, eu calculo a velocidade média. A velocidade inicial é a velocidade que ele parte. É de um ponto, o ponto de partida. Então, é uma velocidade instantânea. A velocidade final é a velocidade que ele chega. Beleza? Se ele chega, é a velocidade de quê? Velocidade final, instantânea. Então, veja bem, a velocidade inicial e a final, eu estou olhando para quê? Para pontos da estrada. O ponto que eu parti e o ponto que eu cheguei. Como eu olho para pontos da estrada, são velocidades instantâneas. Se eu olhasse toda a estrada, seria uma velocidade média. Tá claro até então? Então a velocidade inicial e final são velocidades instantâneas, porque é no instante que eu cheguei, que eu parti, e no instante que eu cheguei. Eu me refiro à velocidade média se eu calculasse a velocidade ao longo de todo o percurso. Então isso aqui são velocidades instantâneas, beleza? Vamos a mais um exemplo. Um corpo ele parte do repouso. Vamos interpretar o que significa essa expressão muito comum em prova. Se ele parte,
Melhor, se ele está em repouso, eu subentendo que ele está parado. Se ele está parado, a velocidade vale quanto? Vale 0. Está parado, 0. Se ele parte do início ou do fim? Ele parte do início. Então a velocidade inicial, ela é o quê? Ela é nula. Beleza? Então vamos lá. Aqui é a velocidade inicial. Ok? Ele parte do repouso, quer dizer o quê? Que a velocidade inicial, ela é 0. Ok? Guardem isso. Velocidade inicial é 0 quando ele falar que ele partiu do repouso. Tranquilo, meus amores? Beleza? E ele chega ele atinge. Se ele atinge o início ou o fim. O início, então a velocidade final vale quanto? 72 km por hora. Isso acontece em 2 segundos. Quero saber quanto que vale a aceleração média. Primeira pergunta que eu vos faço é o seguinte. Posso resolver? Sim ou não? Não, porque as unidades não são o quê? Não são compatíveis. Temos que fazer o quê? Dar preferência a trabalhar por metro por segundo ao quadrado. Então, para isso, vamos passar o quilômetros por hora para quem? Para metros por segundo. Vimos que basta dividir por 3,6, que vai dar quanto? 20. Então, quem é a aceleração média? Variação da velocidade sobre tempo. Velocidade final, 20, inicial, 0, sobre o tempo que é 2. Vai ficar 20 sobre 2, isso vai ser igual a 10. 10 o quê? É a mesma unidade de velocidade, porém com tempo ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele aumenta ou diminui 10 metros por segundo a cada segundo. Assim como nós vimos lá em movimento uniforme, que é aquele que a velocidade é constante, aqui eu também vou ter um movimento uniformemente variado, que é aquele que há movimento uniformemente variado, é aquele que o quê, meus amores? O movimento uniformemente variado é aquele que há a aceleração é constante. Olha que diferença. O movimento uniforme, o módulo da velocidade, ela é constante. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. E tem vários casos de aceleração constante. Quando os corpos caem, nós temos a aceleração da gravidade. E ela é uma aceleração que aproximadamente constante. Então, o movimento de queda dos corpos é um movimento uniformemente variado. Então, atenção. Se eu falo em movimento uniforme apenas, eu me refiro a uma velocidade constante. Se eu me refiro a movimento uniformemente variado, eu me refiro a uma aceleração constante. Tá claro? Então, se eu falo uniforme, eu me refiro o quê? A velocidade constante. Uniformemente variado, a aceleração constante. E vamos aqui perceber essa tabelinha clássica. Aqui nós temos a velocidade e o tempo. Você pode perceber que a velocidade está sempre aumentando de quanto? De 2 em 2. Então, a velocidade, ela aumenta de 2 metros por segundo a cada segundo. Como esse valor, repara, aqui aumentou de 2, aqui aumentou de 2, aqui aumentou de 2, aqui é de 2 em 2, a gente fala que ela é constante, porque ela sempre está aumentando do mesmo valor. Tranquilo? Então, uniforme, velocidade constante, move, a aceleração constante. No movimento uniforme, o que a gente viu nele? A gente viu nele o seguinte. Nós vimos lá no movimento uniforme, nós vimos uma coisa muito particular e importante, não sei se vocês lembram. Vimos que no movimento uniforme, nós temos a equação horária do espaço. E aqui no move, diferente de uma única equação, eu vou ter 3. A equação horária da velocidade, por que tem esse nome? Porque ela estabelece uma relação entre tempo e velocidade. Depois, equação horária do espaço, porque estabelece uma relação entre tempo e espaço. E equação de Torricelli, porque foi Torricelli que fez. Vamos ler as equações? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Aqui, posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E terceiro, Torricelli.
Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2A ΔS, onde ΔS é o deslocamento, beleza? Eu particularmente prefiro trabalhar com essa fórmula que é mais aglutinada. Como que eu chego nela? Eu passo S0 para o outro lado, vai ficar o quê? S menos S0 igual a tudo isso. Só que S menos S0 quem é? ΔS. Tranquilo? Beleza? Vamos junto aqui. Olha que difícil. Professor, eu vou ter dificuldade para guardar as fórmulas. Não tem problema, elas são macetadas. Aqui, V igual a V0 mais AT. Vermes voadores atacam a Terra. Vampiros voadores atacam a Terra. Vovô e vovó ainda tentam. Vovô e vovó ainda... Continue a frase. Beleza? Aqui, sentado sozinho, vi TV até 2h30. Até o pessoal brinca, chamando isso aqui de quê? De sorvete. Lembra do macete? Sorvete. Aqui o pessoal chama de sorvetão. Porque é igual o sorvete, mas tem uma parte maior. Então, sorvete, sorvetão. Sentado sozinho, vi TV até 2h30. E aqui, nós dois vimos vocês dois com 2 asas deltas. Nós dois vimos vocês dois com 2 asas deltas. E aí os alunos sempre perguntam, ao longo da mestrada, o seguinte: professor, quando que eu vou usar uma equação e quando que eu vou usar outra? Eu vou te ensinar um macete para você escolher a equação. Só preciso que você entenda um pouquinho de português. Porque está marrom. Vamos lá. Eu vou usar cada equação, eu uso quando um elemento não for citado. O que quer dizer não citar? Escreve aí. Não citar quer dizer o quê? Não perguntar nem informar. Guardem isso. Por exemplo, vamos de baixo para cima. Essa equação aqui eu vou utilizar quando a questão não citar o tempo. Beleza? O que quer dizer não citar tempo? Se a questão não perguntar quanto valia o tempo e nem informar o seu valor. Se a questão não pergunta nem informa o valor, eu uso a Torricelli. Aqui eu vou usar quando a questão não citar quem? Velocidade final. Se a questão, o que quer dizer não citar? Se a questão não perguntar o valor da velocidade final e se a questão não informar o valor da velocidade final. Aí eu vou usar essa. E a primeira, você vai usar quando a questão não citar o quê? O espaço. O que quer dizer não citar? Não perguntar nem informar. A questão não perguntou, a questão não informou, vou usar a primeira, beleza? Eu sei que assim está muito vago, mas não tem problema. No próximo quadro eu vou fazer exercício sobre isso para poder abrir a mente de vocês. Tranquilo? Eu vou botar as formas do lado para a gente poder trabalhar um pouquinho a mente da gente, de lembrar de como funciona, ok? Tranquilo? Beleza? Então, por favor, guardem isso. No próximo quadro vai ter uma revisãozinha inicial para a gente poder continuar. Essa aula aqui tem várias etapas para que vocês evoluam bem nela. Tranquilo? Então é isso, meus amores. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.